Olá, pessoal! Na nossa última aula, nós finalizamos o nosso conteúdo da unidade 4. Falamos ao longo das aulas sobre farmacocinética, ok? Na aula de hoje, nós vamos fazer um breve resumo de tudo o que nós vimos, ok? Não se esqueça de dar um like no nosso vídeo, se inscrever no nosso canal e ativar o sininho. Vamos fortalecer o nosso canal? Ajuda a gente, tá bom? Então, vamos ao nosso conteúdo. Bom, então vamos fazer o resumo da nossa unidade 4, que falamos sobre farmacocinética e tópicos relacionados. Bom, na unidade 3, nós falamos sobre farmacodinâmica, que é o estudo de como os medicamentos interagem com o alvo molecular para produzir um efeito farmacológico. Enquanto a farmacocinética, que foi o nosso conteúdo da unidade 4, farmacocinética é o estudo de como um medicamento atinge seu alvo no corpo e como é afetado nessa jornada, né? Passamos por todas as fases, estudamos todas as fases, né? E quais são os 4 tópicos principais na farmacocinética? A absorção, distribuição, metabolismo e excreção. Os medicamentos tomados por via oral, falando da primeira fase, que é a absorção, então os medicamentos tomados por via oral devem ser quimicamente estáveis para sobreviver às condições ácidas do estômago e metabolicamente estáveis para sobreviver às enzimas digestivas e metabólicas, né? Então é um desafio para os medicamentos tomados, né, administrados pela via oral. Os medicamentos tomados por via oral devem ser suficientemente polares para se dissolverem no trato gastrointestinal e no sangue, mas suficientemente gordurosos, né, serem hidrofóbicos, para passar pelas membranas celulares, ok? A maioria dos medicamentos tomados por via oral obedece à regra dos 5 de Lipinski. Lembra que eu falei na aula o que é a regra do Lipinski? Se você não assistiu, volta lá na nossa aula sobre a absorção de fármacos, absorção e distribuição de fármacos. Bom, então a maioria obedece a essa regra e não tem mais do que 7 ligações rotacionáveis, ok? Medicamentos altamente polares podem ser ativos por via oral, mas se forem pequenos o suficientemente, né, para passar entre as células, né, da parede intestinal, através, né, dos poros, eles podem ser reconhecidos por proteínas transportadoras ou através da pinocitose, né, quando ocorre esse transporte através da pinocitose, ok? A distribuição no sangue, ela é rápida, ok? Então, ocorreu a absorção, conseguiu atingir a circulação sanguínea, então vai ocorrer a distribuição. Essa distribuição no sangue ela vai ser rápida. Essa distribuição para o fluido intersticial em torno, né, dos tecidos e órgãos, ela é rápida se o fármaco não estiver ligado às proteínas plasmáticas. Isso é muito importante quando eu estou planejando fármacos, porque se aquele meu fármaco ele se liga fortemente às proteínas plasmáticas, sobra, né, resta uma pouca quantidade biodisponível para se ligar e atingir o seu alvo, ok? Então, eu também tenho que ficar atento no planejamento de fármacos em relação à ligação às proteínas plasmáticas. Alguns medicamentos precisam entrar nas células para atingir seu alvo. Às vezes, o alvo está, né, presente ali na membrana, outras vezes ele está presente lá dentro da célula. E, com isso, o meu medicamento ele precisa entrar. Uma certa porcentagem de um medicamento pode ser absorvida pelo tecido adiposo ou ligada a macromoléculas, tá? Isso vai depender dos grupos funcionais presentes, se ele, por exemplo, ter, né, afinidade por gordura, né? Então, ele pode ficar lá depositado lá no meu tecido adiposo. Os medicamentos que entram no sistema nervoso central têm que cruzar a barreira hematoencefálica, ok? Então,
Os medicamentos polares, eles são incapazes de cruzar essa barreira. Então, quando eu estou desenhando um fármaco que vai atuar no sistema nervoso central, eu preciso ter essa atenção, ok? Agora, se eles forem polares, mas eles vão fazer uso de proteínas transportadoras ou eles vão ser, transmitidos por pinocitose, aí tudo bem, ok? Alguns medicamentos, eles atravessam a barreira placentária, tá? E isso, vai atingir o feto e pode prejudicar o seu desenvolvimento. Ou ele pode ser tóxico em bebês recém-nascidos. Preciso ficar atento aos medicamentos que atravessam a barreira placentária. Na terceira etapa, na terceira fase, importante da farmacocinética, eu tenho o metabolismo, tá? Então, os medicamentos eles são expostos a reações catalisadas por enzimas que modificam a sua estrutura, tá? E isso é chamado de metabolismo. E pode ocorrer em vários tecidos, tá? No entanto, a maioria das reações ocorre no fígado, como nós vimos na nossa aula de metabolismo, tá? Os medicamentos tomados por via oral são sujeitos ao efeito de primeira passagem, lembram? Então, primeiro ele passa lá no fígado, já ocorre, algumas reações, uma pequena, uma pequena quantidade desse meu fármaco, ele já é perdido nesse efeito, de primeira passagem e só o restante vai ser, alcançar a circulação sistêmica e assim atingir o seu local de ação, tá? Os medicamentos administrados por vias diferentes da via oral vão evitar esse efeito de primeira passagem, ok? As reações metabólicas de fase 1 geralmente envolve a adição ou exposição de um grupo funcional polar. As enzimas do citocromo P450 presentes no fígado realizam importantes reações de oxidação de fase 1. Ok? Então, os tipos de enzima do citocromo P450 presentes variam entre os indivíduos, eu preciso ficar atento a isso, tá? Levando a taxas variáveis de metabolismo dos medicamentos. Então, quando eu vou administrar um medicamento em determinada região e que eu já conheço que tem a deficiência de uma das enzimas do citocromo P450, eu posso precisar fazer um ajuste na dose, ok? A atividade das enzimas do citocromo P450 pode ser afetada por alimentos, produtos químicos e metabolismo, resultando em interações medicamentosas, interação, fármaco, medicamento, alimento, e isso pode promover efeitos colaterais. Preciso ficar atento a isso. As reações metabólicas de fase 2 envolvem a adição de uma molécula altamente polar a um grupo funcional, tá? Os conjugados resultantes são mais facilmente excretados, Então, a partir do momento que na excreção eu preciso ter um fármaco, mais polar para ele conseguir ser excretado pela via renal, então a fase 2, ela vai promover uma adição de grupos altamente polares, ok? Aí vem a última fase, que é a excreção, a excreção dos fármacos. Então, a excreção do medicamento pode ocorrer através do suor, do ar expirado ou bile, mas a maior parte da excreção ocorre pelos rins. Os rins filtram o sangue de forma que os medicamentos e seus metabólitos entram nos néfrons, ok? Com isso, as substâncias não polares, elas são reabsorvidas no suprimento de sangue, ou seja, as substâncias não polares, elas voltam para a circulação sistêmica, ok? Mas as substâncias polares são retidas nos néfrons e excretadas na urina, ok? Então, as substâncias não polares voltam para a circulação e as substâncias polares, elas vão ficar retidas nos néfrons e excretadas na urina. Conhecendo todas as fases da farmacocinética, eu preciso também entender as vias de administração de fármacos, ok? Então, a via de administração oral, ela é a via preferida de administração de medicamentos, mas também é a que mais exige do medicamento. Por quê? Lembra que ela precisa ser quimicamente estável, ela precisa ser metabolicamente estável, então ela requer, mais um planejamento ainda maior para que ele possa passar por todas essas barreiras e chegar no seu local de ação.
Os medicamentos podem ser administrados de forma a serem absorvidos pelas membranas mucosas da boca, do nariz ou dos olhos, lembram? Então eu falei isso lá na nossa aula sobre excreção e via de administração. Alguns medicamentos são administrados por via retal, como os supositórios, não é a via mais comum, né? Mas quando o paciente está impossibilitado, ele não está podendo deglutir, ele não está podendo, ele está vomitando muito, é uma via que pode ser utilizada. Os medicamentos administrados topicamente são aplicados diretamente na pele, ok? E alguns desses medicamentos eles são absorvidos através da pele para o sangue. Às vezes eu quero, o seu efeito somente ali, superficial, e mais uma parte dele também consegue atingir a nossa circulação sistêmica. Os medicamentos inalados, eles são administrados como gases ou aerossóis, para atuar diretamente no meu sistema respiratório, ok? Então, alguns medicamentos inalados, apesar de querer uma ação no meu sistema respiratório, eles podem também atingir, serem absorvidos pelo sangue e atingir, toda a circulação sistêmica, ok? Então, quando eu estou planejando um fármaco que ele vai ser inalado, eu tenho que ficar atento se ele vai conseguir, atingir a circulação sistêmica ou não. Às vezes eu quero isso, às vezes eu quero que atinja a circulação sistêmica, certo? E como ela é uma região, que eu tenho a presença desses capilares, muito significativa, uma região extensa, então é uma via bastante interessante. E eu não vou ter, o efeito de primeira passagem, ok? Os medicamentos polares que não conseguem atravessar as membranas celulares são administrados por via injetável, a via parenteral, ok? A injeção é o método mais eficiente de administrar o medicamento, mas também é o mais perigoso, precisamos ficar atentos. A injeção ela pode ser intravenosa, intramuscular, subcutânea ou intratecal, como eu já expliquei lá na nossa aula, de excreção em via de administração. Bom, esse aqui é o resumo da nossa unidade 4, que ela é referente ao capítulo 11 do Patrick, ok? Que é o nosso livro de referência, certo? Gostou do nosso resumo? Está gostando das nossas aulas? Então não se esqueça de se inscrever no nosso canal, ativar o sininho e dar um like nos nossos vídeos, ok? Muito obrigada e até a nossa próxima aula.